Jeremias, capítulo 25. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilónia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até ao dia 2, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos e os profetas, madrugando e enviando-vos, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilónia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que seja aberto objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz da alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilónia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilónia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhe retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos, porque assim me diz o Senhor de Israel: toma a minha mão deste copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviarei, para que bebam e temam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomo o copo da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações, às quais o Senhor me enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio, uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos e a seus príncipes e a todo o seu povo, e toda a mistura do povo e a todos os reis da luz de Uz, e todos os reis da terra dos filisteus, e a Escalon, e a Gaza, e a Ecrom, e a remanescente, e a Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e todos os reis de Sidom, e os reis das ilhas que estão além do mar, a Didã e a Temá, a Bus, e a todos os que estão nos lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zinrim, e a todos os reis de Elão, e todos os reis de Média, e a todos os reis do norte, e os de perto e os de longe, tanto uns como os outros, e a todos os reinos do mundo, que estão sobre a face da terra, e o rei de Sazec beberá depois deles. Pois lhe dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhe dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começa a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá. Fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até à extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo em toda a carne. Os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação em nação, e grande tormenta se levantará nos confins da terra, e serão os mortos
mortos do Senhor naquele dia desde uma extremidade da terra até à outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos e dispersos. E vós então caireis como um vaso precioso. E não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhas pacíficas serão desraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Deixou a sua tenda com o filho do leão, porque a sua terra foi posta em desolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira.